O problema dos recursos humanos é que toda a gente acha que sabe fazer melhor do que quem está lá dentro. Bem-vindos ao podcast do Escritório RH. Bem-vindo ao podcast do Escritório RH. Eu sou Patrícia Camilo e este é um espaço para falar de recursos humanos sem rodeios, sem clichês e com tudo aquilo que realmente importa para transformar pessoas, equipas e organizações. Hoje quero contar-te porque é que nasceu este podcast e, mais do que isso, porque é que os profissionais de recursos humanos precisam urgentemente de um microfone. Durante anos fomos formatados para estar nos bastidores, para mediar, para apagar fogos, para fazer tarefas chatas, as tarefas que ninguém quer fazer. E enquanto isso, outros departamentos tomavam as decisões que deviam de ser nossas. Porque temos dados, temos contacto com as pessoas, temos o contacto direto com as pessoas e vemos realmente o que está a acontecer dentro das organizações. Este podcast nasceu do cansaço de ver profissionais brilhantes, com formação, com visão, com empatia, a serem tratados como o departamento que organiza o jantar de Natal. Somos muito mais do que isso. Somos estrategas, somos analistas, somos os que veem os números e também as expressões nos corredores das empresas. Os que percebem que um colaborador já está a desligar-se da empresa muito antes dos KPIs nos mostrarem isso. Isso é um poder subtil, mas com um impacto gigante nas empresas. Só que para exercer esse poder precisamos de visibilidade, precisamos de voz, precisamos que ouçam a nossa voz, precisamos da coragem de dizer isto não está bem, mesmo que seja alguma coisa que tenha vindo a ser feita durante muitos anos. E para propor alternativas que nem sempre são as mais, digamos que populares, mas muito provavelmente serão as mais eficazes. E o escritório RH nasce do meu próprio caminho. Depois de mais de 16 anos a trabalhar com formação profissional, com desenvolvimento de pessoas, com gestão de equipas e sim também com processamento salarial, porque quem me conhece sabe que eu adoro fazer processamento salarial, fui percebendo que havia temas que ninguém queria tocar, que havia uma romantização, digamos assim, dos recursos humanos, como se fôssemos sempre os bonzinhos da empresa, os que distribuem chocolates no dia da mulher e que fazem dinâmicas fofinhas nas reuniões da empresa. Mas também existe o outro lado mais duro, não é? E se tu trabalhas em recursos humanos, saberás perfeitamente a que é que me refiro. Os conflitos com a direção, a frustração de ver talentos a sair porque ninguém foi capaz de ouvi-los a tempo. E é disso mesmo que vamos falar. Aqui neste espaço não vais encontrar dicas e muito menos dicas gratuitas, vais encontrar sim provocações, vais encontrar histórias reais, exemplos que eu vivi e que muito provavelmente tu próprio também viveste nos recursos humanos. Vamos falar de coisas que não cabem num relatório de auditoria, mas que moldam, obviamente, o clima organizacional mais do que qualquer KPI. Vamos falar da formação que ninguém valoriza até se perceber que ficou para trás, dos gestores que resistem a ouvir feedbacks porque já sabem de tudo, são um poço de virtudes, da falta de reconhecimento para com os próprios profissionais de recursos humanos, que muitas vezes são os primeiros a chegar e os últimos a sair, porque sabem que têm timings para cumprir. E vou também trazer soluções, porque se não fosse para transformar, nem sequer começava este podcast. Quero que cada episódio te dê um novo olhar, uma nova pergunta, uma vontade de fazer diferente. Por isso, se estás desse lado, muito possivelmente a beber o teu café, a ganhar forças para este último dia da semana, para esta sexta-feira, e antes de veres os teus e-mails, antes de abrires o teu computador, eu quero que saibas que este espaço é de mim para ti. É um espaço para te inspirares, um espaço para desabafares, mesmo que em silêncio, para sentires que não estás sozinha, ou sozinho, obviamente, nesta missão de humanizar o trabalho sem deixar de lado os resultados. Partilha este episódio com quem precisa de ouvir esta minha mensagem, com aquela colega que se sente invisível na reunião de direção ou na reunião de board. Partilha com o gestor
que ainda não entendeu o valor dos recursos humanos da sua empresa e prepara-te para o próximo episódio que vai direto ao ponto fundamental: formar para quê? Conto contigo na próxima sexta-feira.